Olá pessoal, mais um vídeo do nosso canal. Os últimos vídeos, e principalmente esses agora, os próximos que estarei fazendo para vocês, eu vou colocar alguns erros, principalmente que cometemos como profissional quando estamos no início da carreira. Então eu vou estar falando sobre algumas dicas que são muito importantes e que às vezes são coisas simples, mas que fazem toda a diferença no final do nosso trabalho. Eu sou designer de sobrancelhas, especialista em sobrancelhas, então eu acho e acredito fielmente que as sobrancelhas faz muita diferença no rosto de uma pessoa. Se vocês observarem e imaginarem, imagina se não tivesse sobrancelhas, ou se as minhas sobrancelhas fossem muito arqueadas, ou se elas fossem muito baixinhas, não é? Conseguimos ver a diferença. Por exemplo, se eu faço assim de um lado, olha a diferença desse lado do rosto, que parece muito mais triste, do que esse lado, que está com um arqueamento mais adequado para o meu formato de rosto. Então, sempre que vamos fazer um design de sobrancelhas, temos que ter muito cuidado e deixar o melhor possível para que a cliente fique mais coerente e mais voltada para o natural daquilo que a natureza dela tem possível, ok? A primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje é sobre o início das sobrancelhas. Então eu fiz aqui um desenho para vocês. Não sou nenhuma desenhista, mas sabem que as sobrancelhas é um trabalho muito artístico. Então, quando eu falo de design de sobrancelhas, eu falo da técnica e falo sobre o artístico que a técnica tem. Para fazer sobrancelhas, nós temos que levar em consideração várias regras, não é? Várias regras de proporção que está voltada para o visagismo. E o visagismo, ele está voltado mesmo para uma coisa mais artística, não é? Quando vamos pintar um quadro, nós temos que levar em consideração algumas coerências, e nas sobrancelhas é a mesma coisa. Eu até costumo dizer sempre que fazer sobrancelhas é como pintar um quadro. E fazer uma micropigmentação, por exemplo, em uma cliente que não tem sobrancelhas nenhuma, é como pintar um quadro em branco. Então temos que ter muito cuidado e temos que fazer sempre o melhor possível. Aqui no início, eu queria falar para vocês primeiramente sobre os 2 centímetros, nunca menos de 2 centímetros. Claro que em alguns formatos de rosto, se vocês observarem, 2 centímetros vai ficar muito apertadinho. Então não tem problema a gente deixar um pouquinho mais, tá? Entre as sobrancelhas, os 2 centímetros, mas menos nunca, tá bem? Porque senão vai ficar muito aproximado e isso vai causar muita agressividade no rosto da cliente. Então essa é a primeira dica quando a gente vai iniciar um design de sobrancelhas. Segunda dica que eu queria dar pra vocês hoje é sobre esse ponto aqui inicial, tá? Nunca fazer as sobrancelhas totalmente retas, tá bem, gente? Claro que algumas clientes vão ter uma preferência por sobrancelhas quadradinhas. O que nós fazemos nesse caso? Podemos fazer mais quadradinha, o início, tá? Ou até podemos fazer quadradinho, mas isso aqui nunca. Ou seja, o início da sobrancelha, não é? A sobrancelha está aqui. O início da sobrancelha nunca deve ultrapassar aquela linha reta que nós fazemos aqui quando estamos a começar um design, tá bem? Nunca. Dica de ouro, porque se vocês fazem isso, vai ficar totalmente desproporcional e vai estragar o desenho todo das sobrancelhas da cliente. Então essa é a segunda dica. A terceira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a espessura das sobrancelhas. Não sei se vocês já viram alguns casos onde a sobrancelha tem esse formato. Ou seja, o ponto alto na mesma espessura que o início, ou o ponto alto muitas vezes até mais, com um pouco mais de estrutura, não é? Do que o início. E isso não pode acontecer, porque isso também desestrutura o formato natural das sobrancelhas. O correto é que o ponto alto tenha sempre de 1 ou 2 milímetros menos que o ponto inicial. E isso faz com que a sobrancelha fique um pouco mais elegante, ou seja, nunca deixar
o ponto alto com mais espessura do que o início, tá bem, pessoal? Porque não vai ficar bonito, vai estragar a estrutura da cliente, vai dar muito peso, não é? Onde o nosso olhar precisa de mais contorno, vai ficar muito pesada essa área, e essa área da pálpebra, quanto mais claridade tiver, mais aberto o nosso olhar fica. Então temos que ter cuidado aí com a espessura do ponto alto das sobrancelhas. Outra questão muito importante que eu também gostaria de compartilhar com vocês é sobre essas duas linhas, tá? Das sobrancelhas. Elas devem estar sempre paralelas, ou seja, essa linha tem que estar totalmente paralela a essa. E isso faz com que elas tenham a mesma medida na metade do corpo das sobrancelhas. Quinta observação a respeito do design de sobrancelhas. O início, ele deve estar um pouquinho mais baixo que a cauda, ou na mesma altura, tá bem? Quando nós fazemos as linhas, não é? Para o mapeamento, nós vamos observar que a cauda pode terminar até aquela linha, ou seja, se nós temos aqui a última linha do mapeamento, que está embaixo da nossa sobrancelha e termina aqui, não é? Nós não podemos fazer uma sobrancelha que se inicia aqui e termina com a cauda mais baixa do que o início, tá bem, gente? Então, ou ela termina levemente mais alta. O que acontece quando ela termina levemente mais alta? Dá um pouquinho mais de abertura, tá? É muito essencial que a gente tenha cuidado com isso, tá? Não podemos fazer uma cauda mais baixinha do que o início da sobrancelha, porque isso vai deixar o olhar da cliente triste, e nós temos que ter muito cuidado, principalmente quando é num procedimento de micropigmentação, ok? E no design igual, ou seja, se vamos fazer um design, temos que ter o cuidado de deixar a cauda ou na mesma linha que o início, ou levemente levantadinho aqui no final, ok? Outra observação sobre a cauda é que ela tem que ter um pouquinho menos de espessura, não é? Do que esse corpo da sobrancelha. Então a cauda tem que ter menos espessura do que aqui, para nós irmos no sentido do visagismo e de diminuir a sobrancelha ao longo do tempo. Até porque a cauda aqui tem que terminar em ângulo zero, ou seja, aqui ela termina sempre em ângulo zero. Dicas importantes também, gente. Início da sobrancelha nunca muito mais alto do que aqui, o final, a cauda, e ponto alto sempre com 1 ou 2 centímetros a menos, porque isso vai dar mais elegância pro nosso design, ok? E final das sobrancelhas terminando sempre em ângulo zero, tá? Vocês não podem chegar aqui no final da cauda de sobrancelha e deixar aqui tantos pelinhos que fique confuso, ou que ela não termine aqui com os pelinhos fazendo um ângulo zero e na linhagem correta, ok? O design de sobrancelhas tem muito que se diga, não é? Eu digo sempre que é uma técnica que, além de estar evoluindo muito no mercado, tem sempre muitas observações a fazermos. E se nós formos estudar o design de sobrancelhas, ele tem várias regras que nós temos que seguir. E se a gente foi para a profissão de design de sobrancelhas pensando que não íamos utilizar a matemática, estávamos enganados, porque aqui também tem matemática. Então, a regra diz que o total das sobrancelhas, não é? Se tiver 6, a metade mais 1 é onde está localizado o ponto alto das nossas sobrancelhas. Como é que funciona isso na prática? Então, a regra matemática aqui nos diz que a metade mais 1 é onde está localizado o ponto alto das sobrancelhas. Mas, Geisa, com todo mundo funciona assim? Não, nem sempre. Por isso, eu sempre digo que nós temos que seguir aquilo que é a linha natural. Por exemplo, se uma cliente tem um ponto alto muito diferente numa sobrancelha do outro, nós temos que tentar ajustá-lo, tá bem? Isso no design. Quando vamos fazer uma micropigmentação, temos como melhorar, não é? Até porque a micropigmentação é para deixar o mais proporcional possível, de acordo com as regras, mas levando sempre em conta aquilo que a cliente tem de natural. Então, como que a regra funciona na matemática? Temos o total das sobrancelhas, tá?
Então, a regra nos diz que a metade mais 1 centímetro é onde está localizado o ponto alto das sobrancelhas da cliente. Então, vamos supor que essa sobrancelha tivesse, não é? 6, vou fazer aqui um 6 grande, não sei se dá pra ver bem, senão a gente aproxima um pouquinho. Se essa sobrancelha tiver 6 centímetros, não é? A metade é 3, que mais 1 é igual a 4, que é onde está localizado o ponto alto dela. Então, o total das sobrancelhas tem 6 centímetros, certo? A metade, que é 3, mais 1 é onde está localizado o ponto alto dela. E essa regra funciona muito bem, tá? Mas, quando a cliente tem uma sobrancelha mais arredondada, por exemplo, geralmente o ponto alto está mais aproximado ao meio da sobrancelha. Tudo vai depender do formato que a cliente tem naturalmente, né? Então temos que ter bastante cuidado com isso, tá? Quando a cliente não tem sobrancelhas nenhuma e vamos fazer, por exemplo, uma micropigmentação ou vamos trabalhar com a henna, tem muitas clientes que não têm pelinhos nas sobrancelhas, não é? E elas, quando necessitam para uma ocasião especial, querem fazer henna, por exemplo, que fixa na pele, não é? E fica ali por alguns dias, apesar de nunca durar 15 dias, tá, gente? Nós temos que ser sinceras com as clientes e temos que explicar que tudo depende de uma série de coisas. Depende do tipo de pele da cliente, depende da fixação que a pele dela nos proporciona, depende de N fatores. Mais pra frente eu vou estar gravando outros vídeos mais específicos para falar sobre a henna, reflectocílio e etc. Mas aqui temos que ter mesmo cuidado. E quando a cliente não tem sobrancelhas nenhuma, nós temos que seguir esta regra. Ou esta, ou a próxima regra que eu vou estar falando para vocês, mas temos que seguir algum padrão, senão nós ficamos perdidos, não é? E a regra da proporção nos ajuda mesmo a ter essa noção de onde deve estar localizado o ponto alto da cliente. Há outras regras que nós podemos seguir, por exemplo, o ponto alto também pode estar voltado aqui, começando do nariz, passando pela bolinha do olho, aqui também podemos fazer dessa maneira. Mas quando nós seguimos uma regra numérica, é mais fácil fazer de um lado e do outro o mais parecido possível, ok? Seguindo essa mesma regra, e se ficar mais fácil para vocês, vocês também podem trabalhar aqui com porcentagem, tá? Então seria, temos 100% das sobrancelhas, vamos supor que tinha 6 centímetros as sobrancelhas, o corpo completo, ou seja, do início ao fim, ok? Se ela tem 6 centímetros, nós podemos trabalhar também com porcentagem, ou seja, 65% das sobrancelhas está do ponto alto para cá e os outros 35% do ponto alto até a cauda, ok? Então, início, ponto alto, cauda. Então, se vocês preferirem trabalhar com porcentagem, nesse caso ficaria 3,9 centímetros aqui, mais 2,1 centímetros aqui, que é mais ou menos a mesma coisa, ok, pessoal? Mas vocês podem optar, tá? Nada de pressões ou de dizer eu tenho que trabalhar assim, eu tenho que trabalhar assim. Não, muitas vezes até vocês vão olhar para a cliente e vão já ter mais ou menos o cálculo de onde está o ponto alto dela. Enquanto isso, se vocês estão começando na área, eu indico sempre fazer uma regra de proporção, porque assim vocês sabem que vocês não erram, ok? Como eu disse pra vocês, gente, dentro do design de sobrancelhas há um mundo que nós podemos explorar. E eu tento sempre, nas minhas formações, inclusive, dizer para as alunas que tento encaixar dentro daquele curso o design de sobrancelhas do início ao fim, do básico ao avançado, porque dentro do design tem muito mesmo, muito que a gente possa explorar, tá? Outra dica que eu vou dar para vocês hoje, e queria falar sobre isso de maneira bem focada, porque eu tenho visto, não é, e nós como profissionais gostamos, não é, de ver, de procurar, de pesquisar na internet ou nos livros e etc. Muitas sobrancelhas com um ponto alto exatamente assim, tá, gente? Isso não pode acontecer. Quando nós fazemos um design, não é, temos as marcações, tá?
E aqui nós temos que neutralizar, gente. Temos sempre que neutralizar o ponto alto, senão o ponto alto fica mesmo com esse aspecto super pontudo, tá? E não pode. Então temos que ter cuidado aqui com o ponto alto para não deixar a sobrancelha da cliente assim, exatamente também por não deixar a sobrancelha muito agressiva, ok? Outra dica para vocês, sempre que fizerem o design, depois vem um cotonetezinho, algodãozinho, amenizem aqui o ponto alto, ok? Então é isso, pessoal. Hoje já não falo nada pra vocês a respeito do design de sobrancelhas, porque como eu disse, é um mundo que tem muito mesmo o que explorar. E eu vou encerrar por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Eu tenho tentado fazer vídeos um pouquinho mais curtinhos, porque assim vocês conseguem focar e ver os vídeos de acordo com aquilo que vocês têm mais interesse naquele momento, ok? Outra coisa que eu queria só frisar antes de encerrar é que façam sempre a marcação. Por mais que vocês acham, ai Geis, olha, eu já sei o que eu estou fazendo, eu já não vou fazer marcação, vou fazer aqui um mapeamento livre, super livre, mas não. Façam sempre a marcação, nem que seja aquela regrinha dos 3, tá? Aquela regra de 3x3, eu vou falar em outro vídeo pra vocês sobre essa regra, mas nem que seja essa marcação mais simples, mas façam sempre. Assim vocês têm certeza que estão fazendo um bom trabalho. Se gostaram, subscrevam no canal. Um beijinho, até o próximo vídeo.